acabamos de falar com o Rabino, fizemos a exposição toda, mostrando para vocês a importância, né, do peso religioso, da exposição, da intenção do Rabino, da ousadia do Rabino. E agora nós estamos com o responsável pela execução, pela confecção de toda essa exposição. E eu acho que você está de parabéns, eu acho que foi num tempo recorde. Você vê, eu acho que você teve aí criatividade de material, criatividade de espaço, e vocês foram muito felizes, né, Ricardo? Pelo próprio espaço que foi escolhido, né? A escolha que a Fanny teve do lugar foi extremamente feliz, porque ela comporta cenograficamente, o ambiente aqui é frio, é úmido, é de pedra, como era dentro do templo. E a disposição de uma câmara separada principal para colocar a arca, uma pré-câmara onde que você tem os outros móveis, tudo fechou em um ambiente muito simpático, inclusive o prédio onde está a maquete, ele tem algumas colunas. E a maquete toda ela tem coluna, então teve um casamento bastante feliz. Ricardo, começamos aqui pelo acho que o ápice da exposição, que é a Arca Sagrada, e você me contando. Essa exposição, o Ricardo teve que pensar pela mobilidade também, logística, porque isso aqui vai ser levado a exposição para outros lugares. Aqui o mobiliário ele é as medidas corretas, não é? Todo o mobiliário está de acordo com as medidas corretas, que antigamente se usava os cúbitos, que são aproximadamente 48 centímetros nossos hoje, e está tudo direitinho em cima do que estão nas escrituras, nos estudos, até mesmo do Temple Institute de Jerusalém. Quer dizer, isso era assim. O que se sabia está. O que não se sabia, como um percentual de acabamentos do templo, até mesmo dos anjos, aí é a liberdade poética do artista. Então se sabia a altura dos anjos, o comportamento dos anjos, como agora exatamente como eles eram não se sabia. Então eu quis fazer alguma coisa mais estilizada, não tanto preconcebida com anjinhos com asinhas de penas. Eu quis dar uma visão mais moderna e talvez uma visão mais aberta. Isso pode ser qualquer coisa que qualquer um enxergue, né, do que pegar e fazer uns anjos com as asinhas mesmo. E de repente a sua liberdade caiu, a gente nunca vai saber, mas de repente caiu muito mais aproximado do real do que não, porque as representações que a gente tem, como você falou, tem influências históricas da arte, exatamente. Uma coisa que eu falo brincando com o Rabino, que ele fala que o Mashiach está para chegar. Quando o Mashiach chegar, ele já tem alguém que está sabendo fazer. Você precisa dar ajuda. Pronto, Ricardo, precisa dar ajuda, o Messias chegou. De qualquer maneira, a escolha dos materiais foi bastante interessante. Quer dizer, ele parece que é sólido, parece que ele é de ouro, mas obviamente ele não é. São todas as peças cenográficas, bem construídas, porque isso vai rodar várias cidades do Brasil. E usei o que eu tinha na mão e na logística dos 2 meses que eu tive, extremamente curto, para fazer. Então, as esculturas são feitas de PET, elas são maleáveis, parece que não, e elas são resistentes. Quer dizer, essa que é foi a grande brincadeira e soluções bastante interessantes para as peças. No caso da maquete, não. A maquete é toda feita em MDF, com trabalho, ela pesa quase 80 quilos. E PET é barato, né? Não, aqui a gente foi juntando na sinagoga no nosso café da manhã, nos jantares, eu fui juntando as garrafas, curiosidades, que eu acho que aqui vale a pena esse lado artístico. Claro. As cabeças dos anjos, eu peguei as bolinhas de plástico da piscina de bolinha da minha filha. Então eu fui buscando, os arames a estrutura é feita com arame de cabide. Isso, na verdade, é uma técnica que eu aprendi há muitos anos atrás, quando eu morei no Canadá, e eu uso sempre quando a necessidade, que é uma técnica rápida e que surte um efeito bastante interessante e que dá uma resistência mais do que suficiente para o que precisa. Quando você recebeu o desafio, claro que você fez uma grande pesquisa. Foram um pouquinho mais que 2 meses e meio de trabalho, dos quais as primeiras 3 semanas de pura pesquisa. Pesquisa das medidas, pesquisa de entender o material, entender como era, porque a gente não poderia fazer errado. Se tem 1,5 cúbito, não posso fazer menos nem mais. As medidas têm essa pequena aproximação dos 48 centímetros e alguns quebradinhos, mas assumindo essa liberdade, eles estão exatamente de acordo e com algumas limitações. Essas varas que eram de ouro, elas eram muito mais compridas. A gente achou que essa medida dá a verdadeira grandeza, porque elas eram realmente mais compridas. Até pela proporção do espaço, né? Do espaço, exatamente. Então, no momento que a gente decidiu que vai ser aqui,
Também eu não podia fazer uma coisa que tinha uns 6 metros, porque tinha praticamente 6 metros as hastes. Não ia entrar, e assim por diante. Qual foi a maior dificuldade, o maior desafio da confecção, tanto do mobiliário quanto da maquete? Onde foi que você encontrou o maior problema? Você falou, aqui vai ser difícil, aqui está... A sua pergunta é bastante interessante. O mais difícil foi naquilo que não tinha informação. Porque aquilo que você tem informação, você segue a bula. Você parte de algum Você momento. segue a bula. Tinha 30 por 30, 40 por 40, tanto por tanto, e você faz aquilo, e você sabe que está certo. Eu não poderia nunca ocorrer num erro, num deslize grosseiro. Então, tanto nessas peças, no caso dos anjos, como principalmente na maquete, o Rabino fala que existiam 90% de informações. A minha leitura está mais perto dos 70% de informações. Isso que é bastante, né? É bastante. Mas 30% eu não podia errar. Então, os acabamentos, a parte estrutural, se sabia a distância entre os muros, mas não se sabia direito espessuras do muro, a altura. Então, eu fiz uma pesquisa de engenharia e de arquitetura da época. Então, chegamos na conclusão de 24 metros proporcionais na maquete do muro, não poderia nunca se sustentar com uma parede inferior a 6 metros. Então, lá você tem 6 centímetros. A maquete foi feita 1:100. E assim por diante. Quer dizer, os 30% que você desconhecia, você não chutou. Para cobrir esses 30%, você fez uma pesquisa para se embasar. Criou, mas não chutou. Teve uma referência. Uma referência, eu peguei obras arqueológicas mais ou menos da época, que sobraram, eu analisei alturas, espessuras, colunas. Você não faz nunca um muro de 24 por 6 sem colocar colunas. As colunas com 2,5 metros a cada 15 metros. Então, isso eu peguei do real. Então, é factível. Pode, porventura, não ser igual ao que era. Mas é factível. Essa coisa de pé no chão, de trazer para a nossa realidade, alguém olhar e falar assim, isso realmente pode ter existido, pode ter sido construído assim, era a minha intenção. Eu acho que o Rabino foi muito feliz em te encontrar. A gente costuma dizer que as coisas, quando tem que acontecer, fluem de uma maneira que cobre todas as necessidades. E eu acho que quando é uma coisa assim, partindo do Beit Chabad, quem é a gente para dizer que não, né, Ricardo? Lógico. Então o Ricardo foi realmente incumbido de fazer a confecção da exposição, com muita pesquisa, com muito trabalho. Eu olhando, eu acho um tempo recorde. Eu não sou nenhum expert, mas a gente trabalha com televisão, a gente trabalha com cenário, a gente trabalha com produção. Teve mão de Deus. Você pode ter certeza, porque eu não sou um designer, eu não sou uma pessoa que faz, mas a gente costuma a fazer cenários e tal. Então, o que eu estou vendo aqui de mobiliário, a própria maquete, a pesquisa, a dedicação, eu acho isso um tempo recorde. 2 meses de tempo integrais, de manhã à tarde à noite, dos quais, nas últimas semanas, eu tive suporte de uma equipe de 4 pessoas que nós chamamos, 2 grandes amigos meus que vieram me ajudar, que viraram algumas noites comigo. Se eu posso citá-los, o Jean e o Albert. Claro. E foi um outro rapaz, o Leon, que frequenta a sinagoga de uma maneira... Os meus amigos me ajudaram porque eram meus amigos. As pessoas que nós contratamos, porque nós contratamos. Teve um rapaz chamado Leon, eu não sei o sobrenome dele. Voluntário. O voluntário veio agradecer aqui publicamente, porque ele frequenta a sinagoga, ele quis ajudar, ele ajudou, ele virou noite, e de uma maneira de coração. Então, teve um encontro. Eu estava lá porque eu estava alucinado para terminar para a data de inauguração. Os últimos 5 dias eu dormi 12 horas, as últimas 50 horas eu não dormi. Foi realmente uma loucura. Mas o resultado foi tão gostoso, está tão proveitoso, todo mundo que vê se interessa, judeus e não judeus. Tem uma coisa muito especial aí que me deixou bastante feliz com o resultado. E agora vai rodar o Brasil. Parece que as próximas estão tentando fechar no Rio de Janeiro, em Recife. E, quiçá, isso cresce e vai para outros países, né? Então é isso. O Ricardo é o designer e é o responsável por toda a confecção, tanto do mobiliário quanto da maquete. Nós vamos agora voltar para o ponto que a gente começou, do lado da maquete.
Estou com o Ricardo aqui na frente da maquete do segundo templo, que eu acredito que foi onde te tomou mais tempo de pesquisa e mais tempo de execução, por esse prazo recorde que vocês fizeram. E a gente falou com o Rabino toda a parte de religiosa, todos os departamentos e tal. E aqui você na confecção. Aonde foi a parte mais difícil? E eu sei que você fez aqui aquela que você comentou, a tua parte de proporção de engenharia, foi a parte aqui do muro, né? Foi. Nos 30%, 20 a 30% de informação que não existe, foi a parte mais difícil. Porque eu não podia fazer qualquer coisa. Durante praticamente 3 semanas, eu fiz muita pesquisa de obras arqueológicas, mais ou menos da mesma época, analisando a engenharia das peças, das obras, confecção, arquitetura, e cheguei nessas conclusões entre a altura, espessura, as colunas, os acabamentos, para que isso fosse real. Talvez não foi assim, mas isso podia ter sido construído assim naquela época. Ou chegou o mais próximo do real? Mais próximo do real. Inclusive, a gente teve até o cuidado de o próprio desenho das pedras dos muros, a gente puxou do Muro das Lamentações, que era a minha referência mais fidedigna do que como era a engenharia da época. Então, que era o real. Então, se o muro aqui fora foi construído de uma maneira, com certeza, muito próxima, esse muro foi construído da mesma maneira. Então, o desenho das pedras, ele é exatamente igual ao Muro das Lamentações. O azul de referência que você colocou no portal? Exatamente, aí são as liberdades poéticas do artista, né? Porque se sabia que aqui na frente tinha um elemento azul. Não se sabia exatamente o que. Eu achei, para uma composição estética, o portal azul, que é o portal de entrada, ser a melhor solução, porque se sabia das peças de ouro aqui em cima, sabia das colunas de ouro, sabia do mármore. O que está em branco é mármore. A representação básica são 3 grandes elementos. A pedra arenita, que é a pedra base, usada desde a época dos egípcios. O acabamento em mármore, que já vem um pouco dos egípcios, mas mais dos gregos e romanos. E o ouro, muito ouro. Isso também se sabia. E a presença das colunas, que é um outro elemento greco-romano, e os acabamentos, mas basicamente as estruturas de arquitetura são da época. Os grandes janelões arqueados, sem muito detalhamento, os telhados em pedra também retos. E o piso? O piso foi um trabalho muito interessante, porque ele sabia-se que ele tinha um acabamento em pedra. Não se sabia exatamente que pedra, ou granito ou mármore. E para representar isso numa escala de 1 para 100, ficaria tão pequenininho que ficaria um borrão. Então, a melhor solução técnica foi fazer a técnica do craquelado, que dá essa sensação de pedra antiga. Então, respeitando as grandes fatias, o craquelado no chão dá exatamente a sensação do antigo, de pedra de acabamento. O Ricardo fez me mostrou um detalhe que eu não tinha reparado. A gente já viu várias representações em maquete, principalmente em Israel, né? Eu fui em Israel, vi esse tipo de coisa. Isso que ele citou do muro irregular, que a gente vê os outros tijolinhos tudo igual. Tudo igual e com certeza não era igual. Não era igual. E um detalhe muito bacana que o Ricardo tem um cuidado que eu achei legal, foi algumas portas da maquete entreabertas. Claro que não se deixava aberta porque era uma coisa protegida, mas ele deixou aberta exatamente para ficar esse dinâmico do dia a dia, né? Mas no dia a dia elas eram realmente abertas, porque os animais entravam por essas portas. Elas talvez, eu não tenho essa informação, com certeza o Rabino Yaakov deve ter, de que porta, em que dia, em que hora se abria ou não se abria. Mas eu quis humanizar, deixar, aqui está sendo usado, inclusive para outras exposições, o próximo passo, eu vou humanizar, eu vou fazer pessoinhas pequenininhas e vou colocar, porque eu acho que isso vai dar mais vida e vai dar a verdadeira grandeza dessa obra, que ela era, para a época, grandiosa. O artista nunca está satisfeito, né?